Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à reunião de domingo do SEAC, 10h30 da manhã. É uma honra e uma alegria muito grande poder estar aqui. A última vez que eu estive aqui foi em outubro do ano passado. Mas agora, por passagem aí em Orlando, poder visitar aqui a casa, conhecer pessoas novas, ver rostos antigos, é sempre uma maravilha muito grande. Trazendo esses conhecimentos imortais que o Espiritismo já decodificou há tanto tempo, mas que na verdade remetem aos ensinamentos do nosso mestre, como foi falado muito bem aqui. A palestra de hoje, a fala de hoje, gira em torno desta parábola dos trabalhadores da vinha, os trabalhadores da última hora, como nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, especificamente. É um capítulo que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que vem de 1864, publicado lá atrás, ele vai falar dessa parábola e vai explicar como que essa parábola reflete muito daquilo que nós temos hoje, e ele falava lá atrás, mas até hoje nós aqui, aqueles que nos consideramos espíritas, ou aqueles que não são espíritas, falam, eu não sou espírita, mas que pratica a caridade, que também está num caminho de evolução, que também está caminhando com Jesus, mesmo às vezes sem perceber, porque o Mestre está sempre ao nosso lado, sempre caminhando conosco. Então, como eu falei, a parábola em si, ela está em Mateus 20, e o Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ele gosta muito de trazer uma passagem da Bíblia, e posteriormente ele começa então a discorrer e trazer mensagens de espíritos e trazer explicações para que nós entendamos um pouquinho mais dessa passagem específica da Bíblia. Essa aqui, no caso, está no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, que é essa parábola em que ele fala que o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Começa assim, que Jesus falou. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Só nessa primeira frase é interessante nós pensarmos como que Jesus já faz essa analogia do reino dos céus, fazendo quase que um paralelo ali com o pai de família. Por quê? Porque as parábolas de Jesus, todas elas, eram feitas ou foram proferidas pelo nosso mestre com um intuito, com a intenção de que as pessoas da época, quando ouvissem, tirassem aqueles ensinamentos e guardassem aqueles ensinamentos para elas. Portanto, as parábolas, muitas delas são curtas, outras um pouquinho mais longas, mas todas elas têm alguns elementos em comuns, como, por exemplo, a questão dos próprios elementos e personagens que eram condizentes com a época, a situação sociocultural da época. Então ele traz muitos elementos agriculturais, ele traz muitos elementos até mesmo da cultura judaica nessas parábolas, para que as pessoas pudessem entender. Jesus, como um espírito de primeira classe, ordem única, e primeira ordem, classe única, sendo um espírito crístico, ele sabia que ele tinha que trazer a luz, claro, mas muita luz para quem está na escuridão, cega. As parábolas do mestre têm esse poder maravilhoso que até hoje nós estamos aqui, 2000 anos após ele ter comentado essas parábolas, estamos aqui estudando as parábolas e tentando entender um pouquinho mais o que ele quis dizer com isso. Como que nós podemos aplicar isso para nós? Agora imaginemos naquela época, as pessoas da época ouvindo essas parábolas então e tentando compreender, mas de novo, com elementos muito condizentes com a época. E essa vinha era um dos elementos, pois tinha muita plantação, muito cultivo. Então ele começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a esse pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar, ou seja, contratar trabalhadores para a sua vinha, para o seu campo, que necessitava de trabalhadores. O campo estava lá, e ele precisava então desses trabalhadores para poder trabalhar o campo e produzir aqueles frutos, aqueles itens alimentícios, nesse caso aqui a vinha. Então, interessantemente, como fala que esse reino dos céus é semelhante a esse pai que saiu de madrugada. E é muito importante essa questão da hora, porque a própria parábola é os trabalhadores da última hora. A primeira hora que ele sai é de madrugada, para chamar essas pessoas que estavam lá. Ele então convenciona lá, acha trabalhadores da primeira hora, convenciona que vai pagar 1 denário para cada um, para que trabalhem o dia inteiro na sua vinha. Esses trabalhadores então topam, como a gente falaria no português de hoje, topam aquele combinado e vão trabalhar na vinha daquele senhor.
Só que ele não tinha, ou não tinha trabalhadores suficiente, ou queria mais trabalhadores, aí fica um mistério para nós também. A questão é que esse senhor, esse pai de família, sai novamente. E aí Jesus fala que ele sai na 3ª hora do dia. Ele saiu de madrugada, bem de manhã, bem cedinho, que são os da 1ª hora. Depois ele sai à 3ª hora também, para chamar mais trabalhadores. E ele olha ali que tem alguns trabalhadores, e Jesus fala que estavam na praça sem fazer coisa alguma. Que é interessante a gente pensar também. Então eles estavam ali, trabalhadores aptos, estavam ali na praça sem fazer coisa alguma, e aquele pai de família faz o quê? Chega para aqueles trabalhadores e fala, ó, ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Então aqueles trabalhadores da 3ª hora também aceitaram aquele convite do pai de família, que possuía a vinha, foram também trabalhar na vinha. Mas não ficou por aí, por quê? Porque ele saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, são múltiplos de 3, se a gente for pensar. 3ª, 6ª e a 9ª hora. Quando ele sai, faz a mesma coisa, chamou os trabalhadores que estavam lá sem o trabalho naquele momento, trouxe eles para a vinha e combinou 1 denário para cada um, para trabalhar na vinha. Mas aí Jesus fala que ele saiu mais uma vez a hora 1/10. 1/10. Nessa hora 1/10, que é praticamente no último momento possível, seria uma transliteração aqui. Nesse último momento possível, ele sai e ele acha mais trabalhadores lá. E aí ele fala com esses trabalhadores, mas é interessante que o diálogo se altera um pouco do que eram os outros, porque os outros, ele chegou, convidou aqueles trabalhadores, os trabalhadores toparam trabalhar na vinha, mas esse da 1/10, ele chega lá, ele vê que eles estão sem trabalhar, e ele fala assim, por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Por que vocês estão aí aptos, mas estão sem trabalho? E aí os trabalhadores respondem. Olha como a parábola se modifica aqui. Porque eles falam assim, porque ninguém nos assalariou. Em outras palavras, ninguém nos deu o salário, ninguém nos contratou. Estamos aqui aptos, isso é a entrelinha. Estamos aqui aptos para trabalhar, mas ninguém veio aqui nos oferecer o trabalho. E aí o que o Senhor da vinha faz? E de vós também para a minha vinha. Então ele também contratou naquele último momento possível, aqueles trabalhadores da última hora, para ir então para a sua vinha. E aí, ao cair da tarde, assim a parábola continua, uma passagem que nós temos em Mateus. Disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios, chamou o seu administrador e falou assim, olha, chama os trabalhadores, porque já tinha acabado o expediente, falou assim, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Então a gente imagina como se fosse uma fila de trabalhadores e aquele administrador da vinha, então começa a fazer o pagamento de 1 denário para cada um dos trabalhadores que havia sido acordado. Aproximando-se então é que fala, os que só a 1/10 hora haviam chegado receberam 1 denário de cada um, porque foi o acordado, 1 denário para cada um. Vindo em seguida os que tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. E olha que interessante essa ordem do pagamento nessa parábola. Porque ele começa pelos últimos. E aí vem os que estavam lá no primeiro, que chegaram primeiro, de madrugada, trabalharam muito mais horas naquela vinha do Senhor. Eles então observam que os trabalhadores da última hora haviam recebido 1 denário cada um. Imaginam o quê? Se eles chegaram aqui na hora 1/10 receberam 1 denário, a gente provavelmente vai ganhar mais, né? Trabalhamos mais. Não foi... Ficaram naquela expectativa. O que acontece? Receberam apenas 1 denário cada um. Então, aqueles trabalhadores também receberam 1 denário. Recebendo, queixaram-se. Eles não gostaram de ter recebido somente 1 denário. E falaram, estes últimos trabalharam apenas 1 hora. E lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Nós ficamos aqui muito mais tempo laborando na sua vinha, suportando o trabalho árduo, o calor, o sol na nossa fronte. E nós recebemos o mesmo que eles que trabalharam menos.
Eles então demonstraram ali o que? Um senso de justiça dos homens. Porque para eles aquilo era injusto. E aí qual que é a resposta do trabalho do Senhor da Vinha? Meu amigo. Olha que interessante Jesus fala isso. Ele começa assim, meu amigo. O Senhor da Vinha falando para eles, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último, apontando para os últimos, tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? Então ele dá como uma lição de moral ali ainda por cima. Naqueles trabalhadores da primeira hora, que vieram reclamar, olha, eles ganharam mais que a gente, está injusto. E o senhor da vinha fala, mas não foi o que eu concordei com você? Não acordei 1 denário pelo seu trabalho? O que te importa que eu vou dar para o outro? Isso foi um tapa de luva. As pessoas que estavam ouvindo naquela época e nós também. Porque aqui, e a gente vai falar um pouquinho posteriormente, tem muita questão do julgamento, a questão da gente achar que a justiça é a nossa justiça, que é a certa, e esquece que tem algo muito maior do que nós por trás. E ele fala, aí termina aqui então a parábola dizendo, a passagem em Mateus dizendo assim, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos os chamados, poucos os escolhidos. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Interessantemente, nesta passagem, Allan Kardec vai comentar como que eu trouxe aqui, eu gosto de trazer bastante os textos na íntegra. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha de empregar. E que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Essa questão dos trabalhadores da última hora, que nós vamos descobrir aqui, spoiler alert, que são os espíritas, nós temos muito que aprender com isso, porque entendendo como que esse trabalhador da última hora tem o direito ao salário, só que é preciso que ele coloque o quê? A boa vontade naquela ação, é preciso que ele vá trabalhar. Porque se nós lembrarmos da parábola, quando Jesus falou que o Senhor da vinha foi na 1/10 hora e encontrou as pessoas lá, falou, por que vocês estão aí sem trabalhar? O que eles poderiam ter respondido? Eles falaram assim, porque ninguém nos assalariou, a gente está aqui porque a gente está esperando trabalho, ninguém nos deu trabalho. Mas eles poderiam muito bem ter falado o quê? Tá um dia tão bonito, vamos ficar aqui conversando, olhando o céu, tô a fim de trabalhar não. Mas não, eles aceitaram o trabalho, eles aceitaram ir trabalhar na vinha. Então, Kardec aqui começa a pontuar já uma questão muito importante, que é a questão da força de vontade, a questão de colocar o trabalho, mesmo que seja de última hora, ou da última hora, melhor dizendo, de não ficar simplesmente no ócio, deixando o tempo escorrer pelas nossas mãos, as oportunidades passarem. Isso é muito importante, porque nessa vinha, todos nós temos oportunidade de trabalho. Todos nós. Inclusive, nesse livro, muito interessante também, que de vários autores, que eles vão estudar as parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, tem um dos capítulos é sobre os trabalhadores da vinha. Eu gosto muito do que ele fala assim, o trabalho pode ser entendido como a própria jornada evolutiva que nos torna dignos do salário. Trabalhadores são todos os espíritos e, por fim, o salário seria algo próximo a uma recompensa pelos esforços empregados. Não como um título ou como um tesouro, essa não é a recompensa. Mas talvez algo que nos aproxime de adquirir maior confiança e proximidade dos planos do mais alto. Fazendo uma transliteração desses elementos da parábola, como eu já mencionei, o Senhor da vinha é esse plano divino, essa vontade de Deus. Claro que no entendimento de Deus que se tinha na época, o Senhor da vinha era Deus. Mas nós agora, 2000 anos depois, e com o advento do Espiritismo, temos um conhecimento muito diferente do que é Deus. Nós não devemos personificar Deus, porque Deus não é a nossa semelhança, é o contrário. Mas nós, e principalmente naquela época, quando ele falava de Senhor, quando falava dessas analogias, ele se referia a um Deus para que as pessoas entendessem como se fosse um Senhor. Mas hoje em dia nós já sabemos que Deus não é uma figura humana. Nós sabemos que Deus já não é mais
aquele barbudão que fica sentado lá em cima, apontando e castigando. Nós temos um conhecimento muito diferenciado. Portanto, essa vontade de Deus, ela rompe com essa personificação que nós temos de Deus. Então, o Senhor aqui é a vontade de Deus. A vinha, esse campo de trabalho, é o que? Não é para nós entendermos como uma oportunidade de trabalho no reino de Deus, por isso que fala que o reino do céu se assemelha, por isso que Jesus começa falando assim, como uma transação comercial. Esse salário, e de novo, trazendo para os elementos da época, para que as pessoas entendessem, esse salário, então, é nós estarmos, como fala ali, mais próximos à recompensa pelos esforços empregados, estarmos mais próximos de Deus. Fazer mais a sua vontade, não a nossa vontade, a sua vontade. Quanto mais nós trabalharmos nessa vinha, quanto mais nós trabalharmos e não ficarmos simplesmente de braços cruzados sem trabalhar, na preguiça, por exemplo, mais nós estaremos nos aproximando de Deus, porque a caminhada do espírito imortal, ela sempre prossegue. A diferença é se é mais rápido ou mais devagar. Existe uma coisa chamada lei de progresso. Essa caminhada vai ocorrendo, mas se nós ficamos no ócio, se ficamos parados, essa caminhada com certeza será mais vagarosa. E esses trabalhadores, como fala ali, não recebem isso como um título ou como um tesouro, mas sim como essa aproximação a Deus, essa aproximação da vontade de Deus, que é algo que nós vemos em toda a literatura espírita, quando eles falam do que os espíritos mais evoluídos, uma diferença que tem, por exemplo, de nós, que somos menos evoluídos. Eles conseguem entender melhor a vontade de Deus. Pensamento e Vida, livro do Emmanuel, psicografado pelo Chico, fala muito bem disso. Então, quando nós estamos vendo que Deus é absoluto e que a maior conquista é de nós ficarmos integrados a Ele, todos nós entendemos como somos convocados sim a trabalhar nessa vinha. Todos nós. E nós receberemos um denário, que era uma unidade monetária da época. Da mesma forma que os trabalhadores da primeira hora receberam um denário também. E o que seria esse um denário? Seria então essa aproximação, essa depuração do espírito que então fica muito mais próximo do seu Criador. Os que começaram na primeira hora, chegaram, ou então os que não chegaram ainda chegarão lá. Nós, os da última hora, estamos caminhando e um dia chegaremos lá também. Porque se Deus fosse beneficiar mais aquele que começou primeiro, porque o outro tinha preguiça, ou tinha muito orgulho, muito egoísmo, onde é que estaria a justiça de Deus nisso? De dar oportunidades e não dar oportunidades iguais a todos os seus filhos, porque se Ele nos criou, Ele conhece cada um de nós. Todos nós. Então, se Ele criou e continua criando sempre, sabendo da condição não depurada ainda da sua criação, dos seus filhos, por que Ele daria um salário diferente para um que começou primeiro do que para o outro? Não seria um Deus de bondade infinita, não seria um Deus de misericórdia e amor infinitos e perfeito, em todas as suas qualidades, como nós temos no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, 1865. Se Deus é justo, todos nós temos a oportunidade de trabalhar na vinha, seja na primeira hora, na terceira, na nona, na 1ª. Todos nós temos. O trabalho está lá. E aí, como eu falei no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa análise dessa parábola, e o Kardec vai dizer, inclusive é uma mensagem de um espírito na realidade, que ele vai dizer assim: bons espíritas, meus bem amados, sois todos trabalhadores da última hora. Empregai bem a hora que vos resta, e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Formam para vós a eternidade. Vou começar de baixo para cima aqui. Nós somos espíritos imortais. Eterno Deus, nós somos imortais. Porque nós tivemos um começo na criação do espírito simples e ignorante, mas viveremos para sempre o espírito. Deus é eterno, não teve nem começo e não tem fim. Nós tivemos o começo, não teremos o fim.
Então nós, nessa imortalidade da alma que nós tanto falamos no Espiritismo, entendemos como que nós, empregando bem o nosso tempo, empregando bem a nossa existência, nós temos a oportunidade sempre do aprimoramento, porque, volto a dizer, Deus é justo. Então, por mais que as dificuldades, as vicissitudes pareçam intermináveis nessa existência, o que são 20, 30, 60, 80, 100 anos de uma existência perante todo sempre que vem depois? Na verdade, é um grão de areia em frente a uma costa de muitos e muitos e muitos quilômetros. Essa é a realidade. Só que nós ainda não temos a capacidade de entender tudo assim, dessa forma. Nós ainda temos uma miopia espiritual que é de acordo com a nossa evolução, e está tudo certo. Porque todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos evoluindo. Mas esse convite que ele faz aqui é para dizer o quê? Como que todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados, todos nós temos esse convite do Senhor da Vinha para trabalhar nesse aprimoramento pessoal, para que nós consigamos um denário, consigamos, então, o pagamento. E só que o Espírito ainda fala, poxa, quantos séculos será que vocês já não estão sendo chamados? Ele fala que o Senhor vos chama para a sua vinha e vós não quereis entrar nela, ou seja, não quisesses entrar nela. E é uma pergunta individual, eu não preciso responder em voz alta, mas quantas vezes será que nós já não fomos chamados para essa vinha? Nessa vida ou em outras? Porque se nós estamos aqui nessa vida da forma que nós estamos, ouso dizer que nós já fomos chamados outras vezes. Mas não atendemos o chamado, por um motivo ou por outro. Mas aí vem a beleza da vida, a beleza de Deus. Sempre temos uma oportunidade de começar agora, o que nós não começamos então. Até então. Se nós somos chamados na primeira hora de madrugada, fomos chamados na terceira hora, então não queríamos trabalhar, nem na sexta, nem na nona, mas estamos aí na 10ª hora. Todos então fadados à mesma coisa, porque se tem um fatalismo no Espiritismo, é que todos nós um dia chegaremos ao nível de espírito crístico, ao nível de primeira ordem. Por quê? Por causa da justiça de Deus. Só que tudo de acordo com as nossas obras, a cada um segundo suas obras. Porque se não fosse assim, Deus não seria justo. Sempre voltamos nesse ponto. Se não fosse dado a cada um segundo as suas obras. Ele vai dizer, os obreiros, os últimos chegados, os espíritas, aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores. Porque o homem tem de herdar do homem e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. E o espírito que assinou foi Henry Heine. Nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele comenta, inclusive, como que os obreiros da primeira hora são podemos considerar esses profetas. Moisés e todos aqueles que marcaram as etapas do progresso na nossa história da humanidade. E esse progresso continua sempre sendo desenvolvido, ele nunca para. Então esses trabalhadores da primeira hora, da terceira hora, da sexta hora foram pavimentando o caminho para nós. Os trabalhadores, como ele fala aqui, os espíritas, os trabalhadores da última hora. A realidade, e fala assim, que nós então aproveitamos os labores intelectuais dos predecessores. E não é verdade? O que nós estamos fazendo aqui? Se não é exatamente isso. A gente está falando de um livro que foi publicado em 1864. Eu não estava vivo lá. Com certeza não com esse corpo que vocês veem aqui, claro. A gente não sabe do passado. Mas a verdade é que nós estamos agora falando de um livro que foi publicado em 1864 e nós estamos fazendo o quê? Aproveitando desses labores intelectuais de Kardec, dos espíritos, de tantos outros que nos abençoaram com os seus conhecimentos. E está tudo certo, é para ser assim. Porque Deus abençoa a solidariedade, fraternidade, a igualdade. E é para ser assim, porque muitas vezes nós vamos pavimentando esses caminhos para os outros espíritos que vêm vindo também. Ou até mesmo nós,
em outros avatares carnais agora, que vamos fazer aquele trabalho, preparando para uma próxima, quando a gente chega e fala, agora eu vou terminar aquilo que eu comecei. E aí ele vai dizer da missão dos espíritas. Como eu falei, eu estou destrinchando aqui o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele fala assim, a fé é a virtude. A fé é a virtude que transportará montanhas, disse Jesus. Contudo, mais pesadas do que as mais pesadas montanhas jazem depositadas no coração dos homens a impureza e todos os vícios decorrentes da impureza. Qual que é a ligação disso com a parábola da vinha? Qual que é a ligação disso, então, com o trabalhar da última hora, o trabalho na vinha? É toda. Porque lembremos daqueles que não foram chamados, ou que foram chamados e não quiseram ir, quando foram chamados, por quê? Por conta dessas montanhas que jazem internamente em cada um de nós. Seres humanos perfectíveis, pois estamos sempre nos aprimorando, mas numa condição de não depurados ainda. Então essas montanhas, fala assim, a fé é essa virtude maravilhosa, só que essas montanhas mais pesadas jazem depositadas no coração dos homens. Porque a impureza é todos esses vícios que nós temos. E, claro, é impossível nós não recordarmos do Livro dos Espíritos, quando a gente lê algo assim, perguntando qual que é o maior obstáculo ao progresso moral. Uma pergunta fundamental. O orgulho e o egoísmo. Do progresso, né? Vai dizer do progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Mas o moral, muitas vezes, o progresso moral fica para trás do intelectual. Por quê? Por conta desses vícios e dessas impurezas que eles deram dois nomes. O orgulho e o egoísmo. São esses os maiores obstáculos para o progresso moral. O orgulho e o egoísmo. Se nós não fomos chamados se nós não trabalhamos em outro momento quando fomos chamados para a vinha, pode ter certeza que vai estar ligado ao orgulho ou ao egoísmo. Se é a preguiça, é uma forma de egoísmo também. Vou ficar aqui aproveitando meu tempo, não quero fazer nada para ninguém, só vou fazer para mim. A preguiça é uma forma de egoísmo. Ou então pode ser o orgulho também. Eu não vou trabalhar na vinha, imagina. Minha mão aqui... Vou ficar sujando minha mão na terra? Se eu for trabalhar na vinha, o que vão dizer de mim? Que eu não tenho emprego? E eu estou me rebaixando? Que é o que é orgulho. Claro, são dois exemplos simples que eu dei aqui. Mas a verdade é que nós temos esses exemplos e o orgulho e o egoísmo, então, acabam estando nessas montanhas. São essas montanhas que nós temos que percorrer e essas montanhas que nós temos que mover de dentro de nós. E é isso que o Espiritismo tanto faz bem. Porque ele acaba nos alargando a visão da vida, alargando a visão que todos nós temos dessas verdades imortais que já foram faladas lá atrás pelo nosso mestre, decodificando essa mensagem para que agora nós possamos entender melhor ainda e, mais do que entender, fazer aquilo que estava no começo aqui, quando passavam os slides, antes de começar a fala de hoje, falando que o Espiritismo consola, é muito belo, mas nós temos que trazer essa luz para o nosso dia a dia e nas nossas ações. E é isso que o Espiritismo faz. Quando nós entendemos a necessidade de combater o orgulho e o egoísmo, que são essas montanhas que jazem dentro de nós ainda, nós estamos mais conscientes e mais aptos a trabalhar até o final do dia e receber um denário. Então, por isso que ele vai falar da missão dos espíritas, sendo então esse combate, esse aprimoramento interno para que nós façamos o que? A caridade, para que nós sejamos mais humildes. Porque sem a humildade e a caridade, como é que nós avançaremos? E quais que são os maiores opositores? O orgulho e o egoísmo. Porque se eu sou orgulhoso, eu não vou ser humilde. Se eu sou egoísta, eu não vou ser caridoso, vou querer tudo para mim. Seja o meu dinheiro, o meu tempo, as minhas conquistas, o que for. Olha como tudo se conecta de uma forma belíssima. E de uma forma compreensível também. E é por isso que Allan Kardec, em outro momento, vai falar dos espíritas, ele fala que reconhece-se os verdadeiros espíritas pela sua transformação moral, ele vai falar dois itens, pela sua transformação moral e pelos esforços que empregam para domar as suas inclinações más. A sua transformação moral.
e os esforços que empregam para domar as inclinações más, o orgulho e o egoísmo. Então, quando nós queremos pensar, eu me considero espírita, a gente se pergunta, como é que está a minha transformação moral? Eu estou melhor hoje do que eu fui ontem? Eu sou uma pessoa melhor hoje do que eu fui há 1 ano atrás? Há 10 anos atrás? Eu estou menos orgulhoso e menos egoísta? Essa é a pergunta. Eu estou mais caridoso? Eu estou mais humilde? E quais que são os esforços que eu estou empregando para domar essas inclinações? Eu acho sensacional isso. Porque não é só a transformação moral. A transformação moral nós podemos pensar como uma avaliação de resultado. E tá tudo bem. Eu estou melhor hoje do que eu fui há 5 anos atrás? Como é que está a minha transformação moral nesse trajeto? É um resultado. Agora, e o esforço que eu estou empregando para domar as minhas más inclinações? Isso é fundamental. Porque cada um tem uma montanha de um tamanho, eu diria, único. E de uma composição única, dentro de cada coração. Então, quando vai falar desses trabalhadores da última hora, ele vai dizer assim, os espíritas. Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e ensinarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo dos seus princípios. Esses são os sinais que eles perguntaram. Quais são os sinais, então, Kardec perguntou, para que nós reconheçamos, então, aqueles espíritas que se acham no bom caminho. E aqui, por espírito, entende-se qualquer pessoa que acha no bom caminho, seguindo Deus e Jesus, ponto. Quais que são a forma? Ele dá aqui uma lista. Princípios da caridade, porque eles professam e também aplicam. Os aflitos que eles levam consolo. O amor ao próximo, a abnegação. Percebam o que? Caridade e humildade aqui, ó. Recheado disso aqui. Finalmente, pelo triunfo dos seus princípios. Pelo quê? Pela vitória sobre as más inclinações que nós tanto lutamos para vencer. Dentro de cada um de nós. É assim que reconhecerá. Porque para o Espiritismo não existe uma conversão formal. A gente não tem rituais, não uma doutrina ritualística. Não é proselitista também. Então, como é que se reconhece quem se diz espírita? Por isso aqui, ó. Não é por um diploma, não é por um rito. É por isso aqui. Pela forma que nós vamos levando a nossa vida e pela forma que nós vamos não só nos melhorando, mas melhorando a vida daqueles que estão ao nosso redor. Quantas ações caritativas nós não vimos aqui? De novo, falo os slides antes da fala de hoje. Quantas ações voluntárias maravilhosas que a casa, que o SEAC oferece. Quantos grupos, como falou a Gabi aqui, quantos grupos de estudo não oferecem, não estão oferecidos aqui para que nós possamos sorver desse conhecimento? Quantos? Não faltam oportunidades, esses são chamamentos para que nós trabalhemos na vinha, trabalhemos no campo de Deus, fazendo bem ao próximo. E como tudo se conecta, a mensagem do Pão Nosso ajuda os outros. Estenda as mãos para aqueles que necessitam a caridade. Fora da caridade na salvação, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, olha como tudo se conecta para que nós possamos continuar avançando na senda do progresso da melhor forma possível. Porque progredir nós iremos. Às vezes mais devagar. Depende da nossa ação. Depende daquilo que nós fazemos com o livre-arbítrio. Como foi mencionado aqui também do livro Libertação, tem um personagem chamado Gregório, não vou dar muito spoiler não. Mas o personagem de Gregório é que ficou séculos arraigado no mal. Séculos arraigado no ódio. Então, vejamos como um progresso parece que estaciona ou volta, mas na verdade fica ali numa lentidão tremenda, que, de novo, para imortalidade do espírito, a gente fala 400 anos, pode abrir o olho e falar, nossa, quanta coisa, mas o que são 400 anos para um espírito imortal? A gente não consegue nem compreender, essa é a realidade. E está tudo certo, porque um dia nós compreenderemos. Um dia nós chegaremos lá. Todos nós que estão aqui, os encarnados e os desencarnados que me escutam.
Portanto, se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o tivesse dispensado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Essa aqui, é por isso que ele fez o trabalho, essa passagem fala assim, é por isso que ele fez o trabalho, é uma necessidade. Ele disse, busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito dela e recompensado de acordo com o que hajas feito, nem mais nem menos, porque senão Deus não seria justo. De acordo com aquilo que nós tivermos feito. Isso aqui eu fiz um paralelo, está no capítulo 25, não está no 20 este, que é o buscai e achareis. E é isso. Essa questão do trabalho, buscar e achar, porque nós precisamos do trabalho. Para que nós trabalhemos, fazendo aqui o uso da mesma palavra, em nós mesmos, a remoção dessas montanhas e galguemos cada vez mais os degraus da ascensão do Espírito. Logo, nós não falamos, logo nós podemos pensar na questão do trabalho, porque quando a gente fala de trabalhadores da última hora, eu quero trazer a questão do trabalho também para a conversa, porque se fala muito nesses estudos dos trabalhadores, e o trabalho em si? O trabalho também é importante, esse item específico. Por isso que eu trouxe aqui o do buscar e achareis, capítulo 25. E essa meritocracia, vamos dizer assim, esse merecimento que nós temos de acordo com o que nós trabalhamos, porque nós seremos recompensados de acordo com o que nós tivermos feito. Aqueles trabalhadores que não trabalharam na vinha não foram recompensados com um denário. Porque Deus, imagina se Deus chegasse, o senhor da vinha chegasse para um que ficou lá de braço cruzado, tá aqui um denário também. Ele acordou um denário com os trabalhadores, ele deu esse um denário aos trabalhadores. E não é pelo trabalho que nós pedimos e nós temos mérito das coisas que recebemos. O que nós falamos na prece do Pai Nosso? Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas para esse pão ser dado, nós temos que mover a nossa inteligência, o nosso corpo, para que esse pão seja dado. Por que Deus daria algo para mim sem eu fazer nada e a outra pessoa tem que trabalhar para ganhar? Onde é que está a justiça disso? Não está, essa é a resposta, não está. Portanto, nós precisamos sim colocar o nosso suor, o nosso trabalho naquilo para que seja ganho. Agora, para o livro dos Espíritos, vai dizer em que consiste a missão dos Espíritos encarnados. Agora, os encarnados que me ouvem aqui. E os desencarnados que voltarão também. Em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Como que nós instruiremos, ajudaremos, melhoraremos as instituições? Através do trabalho. Através do trabalho. E eu coloquei em negrito ali, por meios diretos e materiais, porque é uma parte que às vezes pode até passar batida quando nós lemos essa questão 573, a resposta dela. Por meios diretos e materiais? Claro! Nós vivemos num mundo de provas e expiações, transicionando para o mundo de regeneração, e nesses mundos, tanto um quanto o outro, ainda existe a matéria. Ainda existe a necessidade de eu alimentar o meu instrumento físico com uma coisa chamada comida, que é uma matéria, como isso aqui é matéria também. Nós vivemos um mundo material ainda. Por isso que fala, ajudar as suas instituições por meios diretos, não indiretos, diretos, porque vem de nós, diretamente das minhas mãos, das suas mãos, das nossas mãos. E materiais, por quê? Nós precisamos ainda da matéria. Volto a trazer a questão dos eventos e das oportunidades caritativas que a casa oferece de doações materiais. Que bom! Doar uma comida, doar um agasalho, doar um livro. Essas doações materiais são importantes e a missão dos espíritos, quando encarnam então, é o melhoramento de si mesmo, o melhoramento de todos ao redor, de forma direta e material também. Para que nós não caiamos numa falácia de achar que vou me melhorar aqui, vou ficar só meditando, só estudando, isolado da sociedade, para me aprimorar, para ficar pensando nas coisas de Deus e me aprimorando. E o trabalho? E a sociedade? O que eu estou contribuindo?
Então são os meios diretos e materiais. Mas as ocupações como o trabalho, aliás, o trabalho, essa pergunta 665, quando eles falam assim, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais, então é só as ocupações que têm uma remuneração, essa que é a questão material. Vão dizer, não, o espírito trabalha, labora, assim como o corpo. E aí eles falam uma frase que eu adoro, fala assim, toda ocupação útil é trabalho. Essa palavra é muito bela, útil. Toda ocupação útil é trabalho. Trabalhar na vinha de Deus por uma ocupação útil, que muitas vezes nem é material de certa forma, é trabalho também. Quando nós vamos receber um passe, as pessoas, os passistas estão trabalhando ali. Um grupo de oração é um grupo de trabalho. E não são ocupações materiais, não são ocupações muito menos remuneradas. Mas também é considerado trabalho. Então que nós tenhamos isso em mente para que nós não fiquemos limitados com as ideias de que trabalho é só ocupação material. De forma alguma. Até porque na transliteração daqueles elementos da parábola, o pagamento do senhor da vinha é feito de um denário, que é algo material, mas aquilo é para nós entendermos. Mas agora, ampliando esse entendimento, sabemos que esse pagamento que nós receberemos não é só pelo trabalho do braço, é pelo trabalho da mente e do coração, fazendo essa alusão. Temos uma pergunta? Um comentário. Se ouvir alguém, também é um trabalho. É uma ação de caridade também. Você ouvir alguém é uma ação de caridade. Você receber alguém aqui que chega no centro espírita com um sorriso, um aperto de mão, é um trabalho. Porque nós sabemos como que o espiritismo demonstra a força do pensamento, como que demonstra esse sentimento que nós colocamos, às vezes com um olhar. Um olhar amoroso para alguém que precisa também é um trabalho. Também é algo que é caridoso. Às vezes só de você estar do lado da pessoa em silêncio, sem uma palavra, com uma pessoa que está precisando, já é um ato caritativo. Caridade é trabalho. Quantas formas nós temos de trabalhar? Quantas formas nós temos de contribuir? E aí no Pão Nosso, trazendo Emmanuel, eu não consigo dar palestra sem trazer o Emmanuel, ele vai dizer aqui, o livro Pão Nosso, inclusive, que foi lido, sobre o arado. Ele vai dizer assim, o arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. O Emmanuel começa a mensagem falando que o arado ele é um aparelho de todos os tempos. Pensemos que esse livro foi psicografado décadas atrás. Ele fala do arado, é um aparelho de todos os tempos, porque se nós pensarmos em muitas coisas, como eu falei, da época do mestre, ainda era uma sociedade muito focada na agricultura em certos pontos, como hoje em dia nós não temos tanto em certos locais. Então, às vezes, uma pessoa que mora numa metrópole, que nunca viu uma fazenda, não sabe nem o que é um arado, vai dizer, não entendi isso aí, não sei o que é esse arado. Mas ele fala, o arado é esse instrumento que promete serviço, promete disciplina, aflição e cansaço. Porém, depois que se trabalha com um arado ali, rasgando a terra para que o adubo, o sol, a chuva, tudo enriqueça a colheita, a plantação e futuramente a colheita, teremos isso aí. Pão no prato e celeiro guarnecido. Mas o pão no prato e celeiro guarnecido não vem se não for trabalhado a terra para que a plantação cresça da melhor forma possível. E é por isso que ele fala do arado, que é esse elemento, porque o arado promete tudo isso. Inclusive, se nós pensarmos no arado, pensamos também nos animais que foram utilizados, são utilizados também para o arado. Como que daí tem essa conexão, vamos dizer assim, essa utilização dos recursos que estão ao nosso redor, como os animais que são utilizados para o arado. E aí, trazendo, ele comenta, porque no começo ele também sempre traz uma passagem da Bíblia, essa aqui vai dizer, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 52. E aí que o Emmanuel vai falar do arado, que é esse instrumento. Porque o arado, se você lançar a mão do arado, soltei o arado e olhei para trás, primeiro que eu não estou vendo o que está sendo feito para frente, se o boizinho continua levando o arado, já está desgovernado,
Ou se for eu mesmo trazendo arado, soltei ali para trás, a terra vai ficar parada, vai ficar infrutífera. Não será plantada do jeito que tem que ser. E aí por isso que ele fala, não é apto para o reino de Deus, porque merecimento de acordo com as obras. Se eu tenho um terreno, as coisas não vão ocorrer sem que eu trabalhe naquele terreno. Eu preciso trabalhar naquele terreno para que a plantação cresça e depois exista a colheita, então. A necessidade do trabalho aqui no Livro dos Espíritos é uma lei da natureza? Vamos dizer, o trabalho é uma lei da natureza. Por isso mesmo, uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e prazeres. E aqui prazeres é uma palavra até que alguém pode às vezes até franzir assim, a sobrancelha quando vai ler prazeres. Nossa, mas eles estão falando de prazer também? Isso não é ruim? Aí eu pergunto, por que a gente está aqui sentado numa almofada, no ar-condicionado? Por que a gente não está lá fora sentado no chão? As coisas evoluem. A matéria também vai sendo trabalhada por nós com o intelecto mais avançado, e que bom que nós temos o conforto. O conforto, não tem nada de errado com o conforto. Esses prazeres que fala aqui é porque vai aumentando a necessidade dos espíritos e também os prazeres que nós vamos aumentando para que nós possamos ter mais. E está tudo certo. A realidade é que nós sempre trabalhamos mais e mais, e é uma lei da natureza. Porque se nós não trabalhássemos, como já vimos no Evangelho segundo o Espiritismo, os nossos membros ficariam atrofiados e a nossa inteligência pararia, estacionaria numa infantilidade. Então esse trabalho é uma lei da natureza. Como eu falei, eu queria trazer a questão do trabalho também, quando a gente fala da vinha. E como eu já disse, essa é a resposta que eu até já comentei, toda ocupação útil é trabalho, é a resposta que eles têm. Eu queria trazer também o número para quem quiser pesquisar depois, é a pergunta 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E aí eles vão dizer, não. Toda ocupação útil é trabalho. E aí a pergunta é a seguinte, a gente viu a 674, 675, a 676, por que é imposto então ao homem esse trabalho? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, como eu falei, o homem permaneceria na infância intelectual. Eu sublinhei ali, é uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a inteligência. A questão da expiação nós temos muito no Espiritismo, a expiação e as provas. A expiação é aquela correção de um caminho quando nós erramos. Nós temos que expiar. E a prova é aquilo que o Espírito pede e que seja colocado para ele, para que ele aprimore ainda mais suas virtudes. Então eu posso pedir para vir com alguma dificuldade específica para trabalhar como prova, para trabalhar uma virtude minha, seja a paciência, seja a abnegação, seja a humildade. Combater o orgulho, combater o egoísmo. E a expiação, esse trabalho muitas vezes é uma expiação, porque quantas vezes nós vemos nos livros do André Luiz, por exemplo, na vida no mundo espiritual, que nós temos espíritos que erraram e eles vão expiar depois através de um trabalho quando reencarnam novamente, naquela mesma família muitas vezes. Com outro nome, com outra forma física, mas naquela mesma família. Então muitas vezes ela é essa expiação porque nós temos ainda necessidade material, nós estamos num planeta que ainda tem essa necessidade material, uma consequência, por isso que eles falam, olha só, consequência, resultado da sua natureza corpórea. Que bom que nós temos isso. Porque sem isso nós ficaríamos congelados na nossa infância, com infância intelectual. Que bom que nós temos a necessidade do trabalho. Que bom que nós temos a oportunidade do trabalho em todos os lugares que nós olhamos. Que bom que nós temos essa bênção. Inclusive, aí eles vão dizer a questão material, na pergunta 678, eles vão dizer, poxa, mas então nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido então ao trabalho? E é uma pergunta muito lógica, porque se fala que está atrelada à condição material, nos mundos mais elevados, como é que funciona isso? Eles vão dizer, olha, a natureza do trabalho é relativa às necessidades. Quanto menos materiais e necessidades, menos material é o trabalho. Menos material é o trabalho. Quanto mais avançado o mundo vai ficando e os espíritos que nele habitam, ninguém fica inútil lá. Não existe um céu em que você fica lá sentadinho na nuvem ouvindo o anjo tocar harpa. Isso não existe.
E eles falam, inclusive, mas não julgueis daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de um benefício. Para um espírito evoluído, vamos pegar um espírito crístico que trabalha sempre. A ociosidade seria um suplício, não seria um benefício, não seria algo que ele conquistou. Seria um castigo. Porque quanto mais nós evoluímos, mais nós queremos trabalhar nós mesmos e ajudando os próximos. Então imagina agora um espírito que é zilhões de vezes mais elevado que nós. A vontade que não tem de espalhar esse amor. E se ficar sem trabalho, seria um castigo. Deus não castiga, Deus é justo. Então existe trabalho sim. O que muda é a questão de vai sendo menos material à medida que o mundo vai evoluindo. E os espíritos também. No livro Memórias de um Suicida, eu gosto de trazer bastante fontes diferentes. Essa aqui é do livro Memórias de um Suicida e vai dizer assim: o trabalho é consagrado como elemento primordial do progresso. E a intenção nobre e generosa que inspire o trabalhador sincero sempre obterá o beneplácito divino para as suas realizações. É um elemento, eu botei em negrito e sublinhei ali. É um elemento primordial, fundamental, basilar do progresso. E a intenção nobre e generosa que inspire o trabalhador, ou seja, não é só o trabalho, mas qual que é o sentimento que eu estou colocando naquele trabalho, sempre obterá o beneplácito divino, a ajuda divina, o auxílio divino para suas realizações. Qualquer trabalho que é feito no bem, no amor, receberá auxílio do plano espiritual. Ponto. Ponto. Nunca duvidem disso. Porque nós nunca estamos sozinhos. Por mais que às vezes as forças parecem desvanecer, por mais que nós desfaleçamos muitas vezes perante as dificuldades de um trabalho no bem, nunca devemos desistir, porque todo trabalho no bem não passa despercebido. Perdão, nenhum trabalho no bem passa despercebido. Todo trabalho no bem recebe o auxílio. Importante é a intenção. Que intenção que eu estou colocando naquele meu trabalho? Que intenção que eu estou colocando de evangelizar as crianças como nós temos ali fora? É com amor de poder doar o meu tempo, de servir e ajudar? Então, com certeza receberá auxílio. Qualquer empreitada no bem recebe auxílio da espiritualidade. Nunca duvidem disso. E aí o Emmanuel também fala aqui do livre-arbítrio no Palavras de Vida Eterna, quando ele fala assim: alcançando, no entanto, a razão por atestado de madureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio. Fomos criados simples e ignorantes. À medida que nós vamos evoluindo através das nossas ações, porque nós somos autores do nosso próprio livro da vida, nós temos o livre-arbítrio como esse instrumento, como um mecanismo, até diria, dessa madureza do espírito. À medida que nós vamos amadurecendo, vamos fazendo o quê? Melhor uso do livre-arbítrio. Mas nós temos o livre-arbítrio. Aqueles trabalhadores da primeira hora tiveram o livre-arbítrio de o quê? Aceitar o convite do Senhor da vinha. Os da terceira hora também, os da sexta hora também. O da nona hora também, o da 11ª hora também. Eles usaram o seu livre-arbítrio para aceitar o convite do Senhor da vinha e trabalhar na vinha. Todos nós aqui temos o livre-arbítrio, que é a capacidade de escolha. É uma palavra que se fala bastante no Espiritismo. Livre-arbítrio é a capacidade de escolha. Ou melhor, o benefício da escolha. Nós escolhemos o que fazer com as nossas ações, nós escolhemos o que pensar, nós escolhemos como que nós vamos nos relacionar uns com os outros. Nós temos sempre a escolha. E nós sabemos quanto que é importante essa escolha, até no pensar. Eu falei sim, no pensar. Porque nós aprendemos com o Espiritismo como que nós somos influenciados pelo pensamento. Pergunta 459. Quanto que os espíritos veem o nosso pensamento? Então, mas eles conseguem influenciar também? Muito mais do que supões é a resposta. Muito mais do que supões. Eu acho que é assustadora, eu sempre falo, assustadora essa resposta. Então, o que eu suponho que eles me influenciam, peraí, é mais que isso, é muito mais do que isso. E fala assim, por muitas vezes são eles quem vos dirigem. Muitas vezes essa influência é tão forte que eles nos dirigem. Então, a pergunta não é mais se nós estamos sendo influenciados. É por quem e como. E aí vem o livre-arbítrio.
Porque de acordo com o que eu escolho para mim, eu vou ser influenciado para o bem ou para o mal. Para trabalhar ou para ficar no ócio. Para trabalhar para o bem do próximo, abnegado, ou para trabalhar para aparecer. Para ganhar algum benefício da outra pessoa. Reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal que dispões para fazer o bem amplamente, ilimitadamente e constantemente. Eu adoro isso que ele fala aqui. Amplamente, ilimitadamente e constantemente. Todos nós temos essa capacidade de utilizar o livre-arbítrio para fazer o bem de uma forma íntima, pessoal, de uma forma muito ampla também. Ilimitada, ou seja, sem limites. Qual que é o limite de fazer o bem? Não tem. Essa é a verdade, não tem. Ah, mas eu não tenho dinheiro, então doe seu tempo. Ah, mas eu não tenho tempo, então doe seu dinheiro. Ah, mas eu não tenho nenhum dos dois, então doa um sorriso. Então doa o que você tiver para doar do seu coração. O importante é a gente estar sempre trabalhando no bem. O Espiritismo é tão maravilhoso que demonstra tantas formas que nós temos de trabalhar no bem. Jamais faltam oportunidades de crescimento, oportunidades de trabalho. Um centro espírita como um ponto de luz para toda a comunidade é uma fonte maravilhosa, é um campo fecundo de trabalho. Ah, mas eu não quero... Tudo bem, faça um trabalho caridoso lá fora, faça onde for, mas faça de coração. O importante é nós sempre lembrarmos disso. Vai fazer algo, faz de coração. Faz sem querer receber algo em troca. Faz pelo bem de fazer. Eleva um pensamento positivo pelo bem de você levar e você se sentir bem. Fala, vou orar pelaquela pessoa que está precisando. Seja amigo ou inimigo. É o próximo passo, orar pelos inimigos. Fazer uma oração, fazer um pensamento. O Espiritismo, como eu falo, tem tantas exemplificações maravilhosas para nós. Traz tantos conteúdos, os estudos, tudo que nós temos aqui. A casa oferece de vocês aqui. As palestras, vocês estão todos aqui no domingo de manhã. Poderiam estar fazendo outra coisa. Poderiam estar no ócio. Doom scrolling. Poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Vocês escolheram estar aqui. Vocês usaram o livre-arbítrio de vocês para estar aqui hoje. Todos vocês. E todo mundo contribui, porque quando nós estamos nesse pensamento elevado, nós vamos criando essa psicosfera tão boa do centro espírita, que quando nós entramos pelas portas, a gente já sente que é diferente. Até o cheiro, às vezes, é diferente. E a gente sente isso. Todos nós temos como contribuir. Então, meu convite para o trabalho é esse, procurar essas formas de contribuir. Eu sempre gosto de dividir que uma das formas que eu achei de contribuir para a disseminação do Espiritismo, e eu convido vocês aqui a darem uma olhada, eu tenho um podcast de reflexões espíritas. Em inglês se chama Spiritist Companion, em português Companheiro Espírita. Está no YouTube, está no Spotify, agora está no Instagram também, Companheiro Espírita. São reflexões de 12 a 15 minutinhos que eu coloco lá com um pianinho para a pessoa estar no carro dirigindo, vai ouvindo, já vai levando o pensamento. Já vai levando o pensamento, já vai estudando, já vai aprendendo. É uma forma que eu consegui de contribuir. Eu gosto tanto de falar de espiritismo, eu tenho tempo, eu tenho noção de tecnologia para poder fazer uma edição, por que não dividir aquilo que meu coração está cheio? Ah, mas essa é pouquinho, mas não tem problema, porque é de coração. Então o meu convite é esse, vamos ser criativos e vamos colocar assim mão à obra para que nós possamos fazer o trabalho, utilizando o nosso livre-arbítrio, sendo trabalhadores acima de tudo do Mestre, porque o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Que nós sejamos então trabalhadores do nosso Mestre, para que nós consigamos cada vez mais galgar, como eu falei, os degraus da nossa ascensão do Espírito imortal da melhor forma possível, removendo essas montanhas que estão dentro de nós e auxiliando todos aqueles que estão lá fora que tanto precisam da nossa ajuda. E quando eu falo lá fora, às vezes está embaixo do mesmo teto. Mas é lá fora, porque eu digo, não está dentro de mim, está aqui fora. Que nós possamos então trabalhar sempre, mesmo sendo trabalhadores da última hora, porque lembra, eles também receberam um denário. Muito obrigado por vocês, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, espero ter contribuído de alguma forma e desejo a todos uma semana muito iluminada. Muito obrigado.